Bora falar desse livro? Eu sou Josiane Batista e hoje eu trouxe aqui Negras Raízes com Alex Haley. Eu terminei de ler. Foram 648 páginas, cara. Que livro! Esse livro aqui eu ganhei do meu esposo. Ele comprou num sebo. Na época ele pagou R$ 10 nesse livro, gente, de capa dura. E puta livrão, literalmente falando. E eu não consegui ler, eu não consegui dar seguimento na leitura. Eu li 100 páginas e, sei lá, por alguma coisa eu me distraí e não quis mais ler. Eu retomei agora, mas desde o início, no início de janeiro, e terminei. Gente, que tremenda leitura. Tremenda leitura porque, assim, o Alex Haley, ele é um tremendo pesquisador. Então, ele faz uma pesquisa da família dele, conforme as informações que ele vai pegando dos mais velhos, e ele chega até o período de 1750 na África. Ele relata aqui do nascimento desse parente, desse avô, tataravô dele, até o nascimento dele. E ele faz uma narrativa muito gostosa, porque ele começa narrando o nascimento do Kunta Kinte e depois ele passa a caneta. Aí o Kunta Kinte começa a narrar a própria história. Então você vai se envolvendo na história do Kunta. Depois passa a caneta para Kizzy, que conta a história dela, passa pro George, passa... Gente, é genial. E assim, é tão rico em detalhes quando cada um tá contando a sua própria história que você até esquece que quem tá narrando é o Alex. No final do livro, veio uma parte emocionante para mim. O livro, é claro, é repleto de sensações. Não tem como não ler esse livro e não sentir revolta, não sentir tristeza, medo, orgulho das origens, porque ele começa, lá no início do livro, ele começa a falar das tradições daquele clã que ele morava, né? Esse clã é como se fosse assim, eu sei que essa palavra não é a correta, tribo, né? Então, assim, ele fala daquele clã, das tradições, do que fazia o quê, do que vivia, o que eles plantavam, como eles se organizavam socialmente ali. Então, assim, você se sente muito orgulhosa, você se sente muito pertencente àquilo, né? E aí depois a captura do Kunta Kinte, o navio negreiro, a escravidão, ele foi para os Estados Unidos, os maus tratos, as violências, assim. Eu até não recomendo essa leitura para todo mundo, porque, assim, são muitos gatilhos. Meu, você tem que estar com o emocional forte, porque, assim, ele vai relatando ano a ano. Então, esse livro, ele começa em 1750 e termina mais ou menos em 1960, vamos colocar, porque o Alex, ele nasce em 1920, né? Então, ele conta a história da família toda, até chegar ele. Então, assim, inclusive nesse livro aqui, que eu achei muito legal, que a pessoa que comprou, a primeira pessoa, fez uma árvore genealógica, que depois eu vou deixar foto. Então, conforme eu ia lendo, eu ia mais ou menos acompanhando os personagens que iam entrando na história. Ele fez uma árvore, foi genial também. Quem fez isso com o livro. Fez anotações, eu achei anotações precisas. Gente, é um puta livrão. Eu sei que é um livro com muitas páginas. Muitas pessoas falam, ai, não vou ler, mas eu acho que vale muito a pena. Porque o que aconteceu nesse livro, esse resgate que ele conseguiu fazer, é uma coisa que nós brasileiros gostaríamos. E ele só conseguiu fazer porque nos Estados Unidos tudo é registrado. Então ele conseguiu fazer uma puta pesquisa, entendeu? Então ele conseguiu ver todos os registros. Então ele conseguiu o registro do navio. E ele tinha informação que foram passando de pai para filho. Então, assim, Kunta Kinte falou muito para Kizzy, filha dele, da onde ele veio, o que ele era, qual que era o povo dele. A Kizzy falou pro filho, que falou pra filha, que falou que foi indo, sabe? Foi falando pros netos, pros bisnetos, pros tataranetos. Então, nas reuniões de família, o Alex, ele ouvia falar desse africano, só a sonoridade do nome, que conforme foi passando o tempo, começou a falar de uma forma que não era correta. Então ele teve dificuldade de identificar o nome desse avô, mas aí ele foi pro continente africano, ele foi buscar quem conhecia a letra, aí descobriu que era mandinga. Meu, é um puta livro, gente. Eu super recomendo para quem gosta
de histórias para quem gosta de livros que foram pesquisados, para quem quer sentir, sabe, parte de uma comunidade, porque eu me senti parte também, porque eu acredito que a minha história como negra foi mais ou menos parecida com a do Alex, entendeu? E fica a dica desse livro. Ah, lembrando também que esse livro aqui, ele virou uma série de TV, se eu não me engano, chamada Raízes, que passou aqui no Brasil por volta de 1977. Eu não assisti, apesar do meu marido falar que eu tenho gravado, não sei aonde, mas eu acho que dá pra assistir também a série. Fica aí, quem não conseguir ler, assiste a série. Fica a dica.